Olá! Sabe quando uma briga, uma discussão, vira coisa séria e vai parar na justiça? Pois é. No Brasil, para resolver isso existe um caminho bem definido, quase um mapa. É o chamado processo de conhecimento. A ideia dele é exatamente essa: guiar todo mundo do começo ao fim do conflito para descobrir quem, afinal de contas, tem razão. E hoje a gente vai seguir esse mapa passo a passo. E o nosso roteiro, a nossa jornada, está dividida em 5 grandes paradas. Primeiro, a gente vai entender o que é o processo em si. Depois, vamos ver como o jogo começa, com a petição. Em seguida, a gente mergulha no duelo de argumentos, passa para a busca pelos fatos e, finalmente, chega na decisão, na sentença. Vamos lá desvendar como a justiça tenta transformar a dúvida em certeza. Bom, para começar, vamos para o básico. Pensa num jogo, tipo xadrez. Uma coisa é o tabuleiro, as peças, outra coisa são as regras que dizem como tudo se move, certo? No direito é bem parecido, e entender essa diferença é o primeiríssimo passo para a gente entender o resto. Olha só, a distinção fundamental está aqui. O processo é essa relação meio invisível, sabe? É o que conecta autor, réu e juiz numa teia jurídica. Já o procedimento é a parte que a gente vê. É a sequência de atos, o passo a passo, quase uma coreografia mesmo que organiza tudo e faz a coisa andar. Tá, mas para que serve tudo isso, afinal? O objetivo do processo de conhecimento é um só, e é fundamental: resolver o que se chama de crise de certeza. É quando ninguém sabe dizer com segurança quem tem o direito. Aí entra o Estado, com o juiz, para analisar os fatos, as leis e dar uma resposta definitiva com autoridade. E essa jornada toda, que pega a confusão da briga e bota numa ordem lógica, costuma ser dividida em 4 fases. Primeiro, a postulatória, que é quando as partes apresentam suas versões. Depois, a ordinatória, em que o juiz arruma a casa. Aí vem a fase instrutória, que é a hora de ir atrás das provas, da verdade. E, por fim, a fase decisória, a hora do veredito. Agora sim, vamos para o momento em que a coisa fica séria. É quando a disputa sai do campo da conversa e entra oficialmente no sistema de justiça. É o começo de tudo. E tudo, absolutamente tudo, começa com este documento, a petição inicial. É nela que o autor, a pessoa que está começando o processo, conta a sua história, apresenta os seus argumentos e, o mais importante, diz o que ele quer da justiça. Pensa nela como o pontapé inicial que define o campo de jogo. Assim que o juiz aceita essa petição, o tribunal emite uma citação. E aqui, atenção, isso não é um convite para um café, é uma convocação oficial obrigatória. É o ato que pega outra pessoa e a transforma formalmente em réu, trazendo ela para dentro do processo para se defender. Mas olha que interessante, antes da batalha de argumentos começar para valer, a lei exige uma parada estratégica, uma tentativa de paz. É a audiência de conciliação. Um esforço formal, obrigatório, para ver se as partes não conseguem chegar a um acordo e acabar com tudo ali mesmo de forma amigável. Se a paz não rolou, aí sim o duelo de argumentos começa. Com a citação em mãos, a bola passa para o outro lado. Agora é a vez do réu. É a hora dele responder e botar as cartas na mesa. E o réu tem basicamente 2 grandes estratégias. A primeira é a contestação, que é a defesa pura e simples. Ele vai rebater ponto por ponto do que o autor falou. A segunda, que é mais ousada, é a reconvenção. Aqui, além de se defender, ele contra-ataca. Ele processa o autor de volta dentro do mesmo processo. É a defesa virando o melhor ataque. E se o réu não fizer nada? Se ele simplesmente ignorar a citação? Bom, o silêncio aqui tem nome e consequências bem sérias. Revelia. Quando o réu não responde, o juiz pode entender que os fatos que o autor contou são verdadeiros. Isso, claro, complica e muito a situação da defesa. Muito bem. Com os argumentos dos 2 lados postos na mesa, o processo entra na sua fase talvez mais investigativa. É a hora de ir a fundo na busca pela verdade. A hora das provas. E é fundamental entender o que é prova. Prova não é o fato em si. É a ferramenta que a gente usa para convencer o juiz de que aquele fato aconteceu de verdade. É o que transforma uma alegação, uma palavra, em algo concreto dentro do processo. E como se constrói essa convicção no juiz? Com vários tipos de prova. As mais comuns são a documental, que são os papéis, e-mails, fotos, a testemunhal, que é o que as pessoas viram ou ouviram, e a pericial, que é quando a gente precisa de um especialista, um médico ou um engenheiro, para explicar algo técnico.
O grande palco onde as provas orais são apresentadas é a audiência de instrução. É lá que a coisa acontece ao vivo. Testemunhas são ouvidas, peritos explicam seus laudos e as partes, frente a frente com o juiz, tentam provar o seu ponto. É um momento chave. Depois de todos os argumentos, de todas as provas, de toda essa longa jornada, a gente finalmente chega ao clímax. É o momento em que o juiz vai, de uma vez por todas, encerrar aquela crise de certeza. E essa resposta final vem na forma da sentença. É o ato oficial do juiz que bota um ponto final nessa fase do processo. É, na essência, a resposta do Estado para aquela pergunta que o autor fez lá no comecinho de tudo, na petição inicial. Mas atenção, nem todo final é igual. Existe uma diferença crucial. Uma sentença com resolução do mérito é aquela que resolve a briga, diz quem ganhou. Já a sentença sem resolução do mérito encerra o processo por algum problema técnico, sem decidir a questão principal. É como se o jogo acabasse por falta, antes do apito final. E quando essa decisão de mérito acontece e não existe mais possibilidade de recurso, ela ganha uma qualidade super especial chamada coisa julgada. Sabe o que isso significa? Que a discussão acabou, para sempre. Aquela decisão vira a verdade jurídica, imutável e indiscutível entre as partes. Fim de papo. E tudo isso que a gente viu hoje nos leva a uma reflexão. O processo de conhecimento nos dá um caminho, um método, com regras claras, para se chegar a uma decisão. Mas fica a pergunta: um caminho justo é garantia de um resultado justo? O sistema é desenhado para isso, mas essa é uma questão que com certeza dá o que pensar.